Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que voltamos a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4 do terceiro trimestre de 2025. Neste terceiro trimestre, estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E, nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Já estudamos a primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecostes. Já estudamos a segunda lição, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Já estudamos também a terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E agora estudaremos a quarta lição, que tratará sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Desde já eu peço a você que deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, meu caro professor e aluno que nos assiste. Também aproveite para compartilhar com aquele irmão que já não frequenta a Escola Bíblica Dominical. Quem sabe através deste vídeo você pode convidá-lo para regressar à Escola Bíblica Dominical e você tenha êxito nesse convite. Faça isso. Compartilhe esta aula com aqueles que, porventura, deixaram de frequentar a EBD da tua igreja, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Repetindo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Repetindo, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 a 31. Os versículos que dizem o seguinte: E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos então aos objetivos da nossa lição.
Primeiro objetivo, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo objetivo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Terceiro e último objetivo, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Repetindo, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Analisar a importância da oração com poder na vida da igreja e demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho são, pois, os objetivos desta lição. Vamos então, irmãos, à nossa introdução. E é sempre bom lembrar a você, meu caro professor, que é bom ter em suas mãos uma canetinha, é bom ter em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, é bom ter bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus e assim você acompanhar a lição, fazer as suas devidas anotações. Meu caro professor que nos ouve nesse momento, é bom quando o professor chega diante da classe com a revista anotada, com partes grifadas. Isso mostra que houve uma preocupação em preparar a aula para os seus alunos. Quando o professor chega na classe e vai ler a revista toda para poder saber o que falar, é sinal que ele não se preparou. E nossa aula aqui é para você se preparar, caro professor, para ir para a classe que está sob a sua responsabilidade, capacitado e ter um bom desenvolvimento da aula em classe. Vamos então à nossa introdução, ela é um pouco longa. Vamos então ler. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações, porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto, ou seja, aquela posição cômoda que muitas igrejas estão se colocando hoje e muitas delas negociando com o mundo, negociando com o presente século, para que tudo seja feito de modo que não incomode a ninguém. Irmãos amados, nós precisamos ser igreja cheia do Espírito Santo. Em algum momento, sim, iremos encontrar dificuldades, em algum momento, sim, encontraremos adversidades, mas a igreja cheia do Espírito Santo está preparada para as provações pelas quais ela deve passar. Prosseguindo a nossa introdução, na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de, acrescente esse D em sua revista, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de forma eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se torna relevante para o mundo. Irmãos queridos, a igreja precisa ser uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que incomoda, sim, as estruturas do inimigo que estão ao nosso redor, nos cercando, as ideias malignas, as ideologias, os pensamentos contrários à fé cristã. Uma igreja que fica em sua zona de conforto, ela procura não incomodar muito e acaba não fazendo muita diferença no mundo. Mas a igreja de Cristo se torna relevante quando ela se dedica à oração, quando ela está na plenitude do Espírito. Isso faz com que ela pregue com ousadia e não com receio e não com medo. A ousadia vem do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na igreja.
Portanto, busquemos sempre a renovação espiritual, para que a nossa pregação não seja aquele discurso vazio, oco, aquela palavra que não faz mais a diferença na vida das pessoas. Precisamos fazer a diferença sim, e para isso precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, como foi a igreja em Jerusalém. Primeiro tópico da lição, uma igreja perseverante. Perseverante é uma qualidade importantíssima para a igreja ser parecida com a igreja de Jerusalém. Primeiro subtópico do primeiro tópico, suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam, pois, com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, lendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Aqui nós temos uma lição importantíssima, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Não é porque você foi batizado no Espírito Santo, não é porque alguém é batizado no Espírito Santo que ele não precisa da renovação espiritual e não precisa estar constantemente cheio do Espírito. Pedro, como aqueles irmãos que estavam lá no cenáculo, foram batizados, revestidos de poder. Mas agora vemos Pedro novamente cheio do Espírito Santo, no sentido de que ele não perdeu aquela unção, aquela graça que recebeu no dia de Pentecostes. Isso chama a atenção para nós que vivemos nos dias atuais. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo e buscar a renovação espiritual. Isso vem através da oração, através da obediência, através da leitura da palavra, através do temor do Senhor, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E assim, orando ao Senhor, o Espírito Santo sempre nos encherá e nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Pedro havia sido batizado no Espírito Santo, sim, mas precisava, como nós precisamos, de manter o nosso vaso cheio de azeite, ou seja, manter a nossa vida em comunhão com Deus, na presença de Deus e cheio do Espírito Santo para enfrentarmos as provações. Eles disseram não para aqueles homens porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Ora, muitos, em um momento como este, negam a fé. Muitos, num momento como este, dizem, tá bom, não vamos pregar não vamos fazer barulho, não vamos agitar a cidade, mas o servo e a serva do Senhor, ousado, cheio do Espírito, ele vai fazer a vontade de Deus. Ainda que as leis humanas venham contra ele e contra a igreja do Senhor, nós, amados irmãos, precisamos obedecer a Deus. Como disse o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, não negocia seus valores. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, não negocia valores de modo algum. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, eles deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles eram inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas
que afrontam as Escrituras. Isso, irmãos, é um retrato dos dias atuais. Muitas igrejas estão flexibilizando a santificação, estão flexibilizando o casamento, flexibilizando a participação na Santa Ceia. Ora, não precisa mais ser casado, não, você pode participar da ceia sem ser casado a si mesmo. Estão aceitando princípios e práticas que confrontam com a própria Escritura Sagrada. Como uma igreja que se comporta dessa maneira terá a autoridade do Espírito Santo? Como uma igreja que se comporta dessa maneira vai ter ousadia? Nós precisamos ser uma igreja que invade o território do inimigo e arrebata de lá as almas que estão presas, as almas que estão escravizadas nas mãos do inimigo de nossas almas. E não nós ficarmos acorrentados, sem poder falar, sem poder nos movimentar. Não. A igreja precisa entender que seus valores são inegociáveis. Não abrimos mão. Precisamos sim ter uma vida santa. Precisamos sim ter temor de Deus em nossa vida. Precisamos sim obedecer à palavra de Deus. Precisamos sim ler a Bíblia. Precisamos sim orar ao Senhor. Nada podemos fazer que seja contrário ao que as Escrituras nos ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós somos o povo de Deus. Terceiro subtópico do primeiro tópico: está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Era algo que eles estavam vendo com os seus olhos e ouvindo com os seus próprios ouvidos. Era algo real. A Igreja do Senhor é convicta da sua fé porque ela se baseia em fatos e não em teorias, e não em ideias ou ideologias. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Ou seja, nós precisamos ser mais do que uma igreja que prega. Nós precisamos ser uma igreja que vive a palavra de Deus, obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra, convictos da fé que temos, das doutrinas que defendemos e jamais negociar, mas pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz a epístola escrita por Judas em seus primeiros versículos. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu fiel na fé e na missão. Repetindo, a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Segundo tópico da lição, uma igreja que ora com poder. Orar com poder, não é aquela oração que o crente faz, irmãos, que chega até a dormir. Uma oração sem propósito, uma oração sem objetivo, uma oração sem a alma estar envolvida nela. Uma oração que é, de fato, de boca para fora. A igreja de Jerusalém era uma igreja que orava com propósito, uma igreja que orava com unidade e uma igreja que orava fundamentada na palavra de Deus. São os três subtópicos desta parte da lição e vamos então ao primeiro subtópico: orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 a 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Às vezes, no meio do culto, alguém fala: vamos levantar a voz em oração. Qual o objetivo da oração, meu irmão? Orar para quê? Qual a finalidade? Pela família, pelo culto, pelos enfermos? Por que e para que estamos levantando nossa voz em oração? É preciso ter propósitos. Nela, eles oraram para que Deus
exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. E aí, irmãos, nós aprendemos que esse deve ser um objetivo de nossas orações. Sempre buscar a glorificação de Deus, o louvor a Ele. Sempre dizer, Senhor, se tu me atenderes, é para a honra e para a tua glória. Irei glorificar a ti, Senhor. Irei te dar a honra devida ao teu nome, porque Deus nos fez para a sua glória. E tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus e não nossa. Segundo subtópico do segundo tópico, orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem de um termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, e unida principalmente, irmãos, na hora da oração. Isto tem sido um problema nos nossos dias. Nós dobramos o joelho para orar e alguns ficam conversando, outros ficam no celular, outros nem entram na hora da oração, só querem entrar depois que a oração termina. E a igreja precisa orar unida, num só coração, num só propósito. Unânimes, levantaram a voz a Deus. Precisamos conclamar o nosso povo a orar juntos, unidos, em um só coração, em um só sentido, em um só propósito, e Deus certamente responderá a nossa oração. A igreja que faz assim, ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo, há aqueles que são maduros na fé e aos que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã, mas nada disso impede que a igreja seja una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. É claro, temos novos convertidos, pessoas chegando na igreja, temos aqueles que já têm uma certa experiência, 10, 20, 30 anos no Evangelho, mas nós fomos todos unidos no corpo, e alguns usam a palavra corpo místico de Cristo, ou seja, é um corpo formado por várias pessoas de várias camadas da sociedade, pessoas com várias profissões, advindas de várias famílias, mas em Cristo somos uma só igreja e precisamos, ao orar, nos unir em oração. A nossa oração será muito mais poderosa se nós orarmos todos em um só sentido. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração feita por muitos justos. Ela pode muito mais ainda em seus efeitos. Vamos então ao terceiro subtópico do segundo tópico, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram Salmo capítulo 2, versículo 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Ora, meus amados irmãos, a oração mais poderosa é a oração segundo a vontade de Deus. E o que nós temos na Bíblia? Na Bíblia nós temos a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus é aprender com Daniel. Daniel, ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro havia chegado e ele se pôs a orar. Ele entendeu que o que Jeremias havia registrado estava já no tempo de se cumprir, que o cativeiro seria de 70 anos. Então ele se propôs a orar, baseado numa profecia, porque ele cria que ali estava a palavra de Deus. Ora, meu querido irmão que está me ouvindo, procure os fundamentos bíblicos daquilo que você busca, porque se você encontrar amparo na palavra de Deus, você pode orar segundo a vontade de Deus e a sua oração se torna uma oração poderosa.
Continuando, uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Pessoas que oram pedindo coisas absurdas, coisas que Deus não vai fazer porque não está em conformidade com a sua palavra. E às vezes nós colocamos Deus na parede e achamos que Deus é obrigado a nos atender. E quando Deus não nos atende, nos tornamos crentes decepcionados. E quantos estão aí fora da igreja porque achou que Deus era obrigado a lhe atender? Isto é falta de conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar e uma das primeiras coisas que nós devemos fazer na oração, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, é isto: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então precisamos orar segundo a vontade de Deus. Se não orarmos segundo a vontade de Deus e se na hora da oração não descansarmos da vontade de Deus, nós estaremos combatendo contra Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê, meu caro professor? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que para nós não seja agradável naquele momento, mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E quando orarmos, precisamos orar segundo a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra. Sinopse da segunda parte da lição. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Repetindo, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Terceiro tópico da lição, uma igreja ousada. Ousada no seu testemunho. Uma igreja que tem ousadia. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças, versículo 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante, uma igreja que persevera, uma igreja que insiste, uma igreja que continua na presença de Deus a despeito do que venha contra ela. Diz mais aqui o nosso comentarista: ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Ou seja, a igreja ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Quando nos alinhamos com o Estado ou com o governo que está dominando a cidade ou o Estado ou o país naquele momento e nos esquecemos das nossas raízes, nós somos levados, irmãos, a constrangimentos, a situações vexatórias. Nós tivemos muitos problemas no último governo, por exemplo, por causa disso. Quantos pastores e líderes se tornaram vítimas de escândalos porque não souberam dividir o que era o exercício do ministério pastoral, da sua atuação política enquanto representante do povo. Então, a igreja deve seguir a sua missão, pregar o evangelho. Hoje vemos muitas igrejas por aí, muitos pastores defendendo uma nação quando deveria defender o evangelho, defendendo uma nação quando deveria pregar o evangelho. E tudo que essa nação faz, quer seja bom, quer seja mal, esses líderes e pastores e essas igrejas estão aprovando, ainda que esta nação
determine morte dos seus adversários de forma cruel, e alguns pastores, alguns líderes estão aprovando. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor está nessa terra para pregar o evangelho para toda a criatura. Toda criatura envolve os israelitas, envolve os árabes, envolve todos os muçulmanos, envolve os indianos, envolve todo mundo mesmo. Qualquer que seja a sua etnia, qualquer que seja o país ou o povo, precisa ouvir a palavra de salvação que só a igreja tem. Portanto, nós, igreja do Senhor, devemos pregar o evangelho e saber que ao pregar, muitos se levantarão contra nós. E nós precisamos enfrentar com ousadia do Espírito e fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus nos disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Continuando, ousadia no exercício dos dons espirituais, é o segundo subtópico do terceiro tópico. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Nos ensinos de Lucas e do apóstolo Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. E nós temos visto muito isso e ouvido dos preletores atuais. São frases prontas, frases de efeito que encantam o povo que está ouvindo aquela pregação. Precisamos do enchimento do Espírito Santo e da prática efetiva dos dons espirituais para que a igreja possa ter ousadia do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. O que precisamos então, pastor Daniel, é ser cheio do Espírito Santo. O que precisamos então, ler a palavra de Deus, orar e fazer com que o Espírito Santo flua em nossas vidas de tal maneira que ao pregarmos, ao cantarmos, ao ensinarmos, as vidas sejam exortadas, consoladas, edificadas, porque é a ação do Espírito Santo através da palavra que promove essas coisas. Terceiro subtópico do terceiro tópico, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia neste texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Cheio do Espírito, a nossa pregação será uma pregação ousada. Como falamos na aula anterior, nós precisamos de pregações mais ousadas. Falamos aqui sobre a pregação na aula anterior. É bom que você se lembre disso. A nossa pregação não pode ser apenas aquele discurso de palavras muito bonitas e encantadoras. Não. Devemos buscar sempre a unção do Espírito Santo, pregar com ousadia e assim os resultados virão. E assim os alicerces do inferno serão abalados e as vidas que estão presas, oprimidas, serão libertas pelo poder do Senhor Jesus Cristo agindo através do seu Espírito na igreja. Sinopse da última parte da lição: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Repetindo, movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Conclusão da nossa aula, meus amados irmãos. Vamos lá? Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos nos deixa bem claro.
Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. E eu quero fazer uma oração antes de passar para a tela que anuncia a próxima lição. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja em nossos dias possa buscar a presença, o poder, a manifestação do teu Espírito cada vez mais. Que cada crente possa entender que sem o Espírito Santo não podemos agir, que cada pregador possa buscar mais unção, que cada cantor possa buscar mais unção e que assim, cheio do Espírito, possamos proclamar com ousadia a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então convidar você para a próxima aula. Não perca a 5ª lição do 3º trimestre de 2025, lição intitulada Uma Igreja Cheia de Amor. E eu quero contar com você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu me despeço de você pedindo que você deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Continue orando por nós para que nós possamos continuar deixando para você esta aula, este resumo, para você estar mais apto para lecionar, meu caro professor, e você, caro aluno, aprender comigo aqui e também levar para o seu professor algumas informações importantes que nós aqui transmitimos. Que Deus nos abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.